eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Isso aqui é os 12, o Senhor falando a missão para eles e hoje para nós. Amém? No versículo 27, no 26, diz assim, ó: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. O Senhor Deus, a Bíblia diz que tudo passou a existir através da palavra. Ele foi falando e tudo passou a existir. As estrelas, o sol, tudo, os animais. Ele foi falando e foi aparecendo tudo, através do poder da palavra dele. Amém? Ele é o Criador de toda a terra. Toda a terra. Ele que sustenta todas as coisas. Nos movemos, existimos, respiramos por causa dele. Amém? Homem nenhum. Os homens que se encontram na face da terra são como nós. Por mais que estudaram, não poderiam e nem podem criar nada como Deus criou. Amém? Porque ele criou tudo do nada. Do nada. Um poder sobre-humano que governa até hoje todas as coisas. E ele não perdeu o controle do que nós estamos vendo. Não perdeu. Nós lemos aqui que não cai um pardal no chão sem a permissão dele. Amém? Ele que manda em tudo. E tudo que acontece, até o mal, ele permitiu. Se eu perdi um conhecido lá no trabalho, que sumiu, aonde? No mar. Sumiu no mar. Deu um mergulho e sumiu. Apareceu o corpo. O mar, a Bíblia revela que quem criou o mar foi Deus. E a Bíblia revela que Jesus mandou o mar se acalmar e ele ouviu e se acalmou. Então o mar obedece o Senhor. Então o mar puxou com a permissão do Senhor. Se Deus não quisesse, não acontecia. Ele permitiu. Como se um tiroteio lá fora agora e vi uma bala estourar na minha cabeça, ele deixou. Porque se ele quiser, ele para ela no caminho ali e faz ela cair na porta, nem bate na porta. Ele tem poder para isso. Amém? Esse Deus, o Israel fugindo do Egito, Faraó atrás com seu exército, e eles desarmados, fugindo. A Bíblia diz que o Senhor mandou Moisés tocar na água. O mar abriu. O mar abriu. Fez assim, ó. E ficou um caminho seco para eles passarem. Ele que manda no mar. Amém? O mar tem que obedecer a ele. Ele é o Criador. Amém?
E a Bíblia diz que Israel, depois no deserto, imagina o deserto, escaldante, sem nada. Ele fez, aquele fez o mar virar um muro. Um muro, para eles poderem passar. Aí a Bíblia diz que ele, cheio de sede, ele fez a rocha da água a eles. Olha o que ele faz. Amém? É esse Deus que falou para eles aqui, não tema o homem. Não tema. Amém? Porque o Senhor está... Aí tu vai ver a fé dos nossos irmãos lá atrás. Tu vai ver Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Falar, se ele quiser tirar a gente daí, são e salvo, ele tira. Mas se ele não quiser também, tá bom, mas ele tem poder para fazer isso. Jesus falou para Pedro sobre João, se eu quiser, ele nem conhece a morte. Mas quanto a você, me segue. Então ele tem o poder sobre tudo. Amém? E ele fala em Isaías que ele não poderia destruir totalmente Israel, o povo de Israel, porque era o povo escolhido. Não podia destruir eles completamente, porque como pode eu profanar o meu nome? Por amor do meu nome, eu não vou fazer isso. Por amor do meu nome. E o nome dele está na igreja mesmo. A Bíblia diz que, em Salmos 111, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Amém? Então, toda a palavra do Senhor é para a gente ter o entendimento do Santo Espírito. Amém? Em nome do Senhor Jesus, quem está no controle de todas as coisas, ele não perdeu o controle, ele é Senhor. A Bíblia diz que ele é o Senhor dos céus e da terra. Não acontece nada. Então, existe uma autoridade da doença, da morte, mas a Bíblia diz que ele tem um nome que está acima de todo nome. Amém? Então, a nossa saúde pode estar sendo ameaçada, a vida, só que ele está no controle. Isso é assunto para quê? Para conversa para quê? Para a gente temer só a Ele. Só a Ele, e mostrar que a sabedoria entrou em nome de Jesus, amém? Ele é o proprietário, Ele é o dono. Ele é o dono, amém? Ele é Senhor dos céus e da terra. Estamos aqui por causa dEle. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E esse poder, a Bíblia diz que esse poder que salva é o mesmo poder que estava em Jesus, que levou Jesus para a cruz, que tirou ele do túmulo, é o mesmo poder. Será que ele pode? Pode fazer. A palavra diz que a palavra dele, o caminho dele são fiéis. O que ele fala, ele cumpre. A Bíblia diz que todo aquele que crê nele não verá a morte. Não verá a morte. Viverá para sempre. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu isto? Ele prometeu. Ele disse que se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça, por causa da presença do Senhor Jesus. Amém? Deus é o Senhor da história. E todo o plano dele chegou até nós para nos salvar. E o plano dele, o caminho são fiéis para fazer aquilo que ele diz que faz na Bíblia. A Bíblia fala numa parábola que ele é o Senhor da casa. E esse Senhor vai voltar, o Senhor da casa. O Senhor da casa, quando fala Senhor da casa, é o quê? O que tem autoridade, o que domina sobre a casa. Ele é o dono da casa, o Senhor da casa vai voltar. O dono do universo, o dono de tudo vai querer que preste conta a ele, vai voltar. Amém? E a Bíblia diz que ele é o Senhor Jesus para ser tanto Senhor dos vivos
quanto dos mortos, porque os mortos com Cristo não estão mortos, estão vivos. Então, até quem morreu em Cristo Jesus está vivo e morando com Ele, morando já num lugar maravilhoso. Amém? Não vai ver a corrupção, em nome de Jesus. E Ele tem falado isso conosco. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixou essa palavra viva para nós acordarmos e temer só a Ele, para não desagradar a Ele. Em nome do Senhor Jesus. E Ele tem revelado muitas coisas para nós. Amém? Para temer só a Ele. Porque é Ele que está nos sustentando. O homem não tem poder para se sustentar. Só estamos respirando. Viu que nós lemos em Salmo? Ele não nos tratou, graças a Deus, segundo nossas iniquidades. Ele não fez isso. Ele poderia, antes, sem enviar Jesus, o que fazer? Matar todo mundo, jogar todo mundo no inferno. Ele não fez isso. Ele providenciou o escape, a redenção. Não deixou. Graça. Então, por isso que diz toda hora no Salmo, louvai ao Senhor. Ó, o salmista, louvai ao Senhor, que Ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Eu merecia o inferno, Ele não deixou eu ir para lá. Ele fez de tudo para me salvar. E como foi orado, os fiéis estão na terra, porque só vai praticar, só vai entrar na santidade do Senhor e viver isso quem teme a Ele. Amém? Não é o homem que fica falando na face da terra, cheio de estudos, que salva a gente. Esses mesmos homens precisam de um Salvador. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é santo para sempre. O nome dele está acima de todo nome que tem na terra. Então a minha vida está sob o controle dele. Ele que governa, Ele que sustenta. A maior desgraça é viver sob o nosso domínio, eu no centro. Então Ele fala tudo isso dele para a gente, com sabedoria, não querer nos estribarmos mais em nossa justiça. Porque olha o encorajamento que Ele fala para os apóstolos, pode saírem. O que eu estou falando aqui, só com vocês, revele tudo, para todo mundo essa verdade. E não temam. Claro que o homem vai se levantar contra. Vai, claro que vai. Ele fala, não temam o homem. O homem, com toda a sua fúria, só mata o corpo de vocês. Mas o homem ideal, o homem interior, eu tiro salvo, porque não pode tocar. Aí tu vai ver, sabe o que? Ele permitir Pedro morrer do jeito que morreu, na cruz de cabeça para baixo, permitir que João Batista perdesse a cabeça, permitir que a primeira pregação de Estevão, revelando toda a maravilha do Senhor, morresse apedrejado e o dono de tudo olhando, permitindo, mas ele abençoou Estevão. Abençoou ou não abençoou? Ele morrendo, olha para cima. Consolou? Aí ele viu a glória, o Senhor em pé. E por que Pedro nem ligava para morrer do jeito ele que escolheu? Porque o Senhor dele estava deixando ele morrer daquele jeito. E ele disse, não, peraí, eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Me bota de cabeça para baixo. Amém, irmão? Fé nesse Senhor, dono de tudo, por isso que eu não tenho mais medo de nada. Louvado seja Ele. Para a gente viver isso, irmão. Essa noite aqui foi praticamente para falar isso. É andar com um único propósito de vida, louvar esse Deus. E só dá para agradar Ele desse jeito em Cristo Jesus.
E ele viu o Espírito Santo para dominar o nosso homem interior em Cristo, para a gente temer só a Ele. Só a Ele. Sabe o que é temer? Deus me livre trair Ele. Deus me livre fazer o que eu fazia sem Ele. Deus me livre os pensamentos malditos que eu tinha ainda dominar a minha mente. Deus me livre. Isso é temer a Ele. Ele não pode ser traído mais pelo que Ele fez em nossas vidas. Amém? E Ele quer fazer muito mais. Muito mais. E em nome do Senhor Jesus, que isso ocorra com nossas vidas. Em Atos, Pedro, naquele discurso sensacional, que 3.000, 5.000, depois 3.000 se converteram. Aí no capítulo 13 de Atos, Pedro falando da maravilha de Jesus, todas as profecias se cumprindo em Jesus. Aí a Bíblia diz que os judeus foram embora. Ficou os gentios somos nós. Aí depois de estar anunciando aquelas maravilhas, os gentios que ficaram, quando eles foram embora, falou assim: no sábado que vem, repete tudo que tu falou. Repete tudo. Não muda não. Repete tudo. Cheios de alegria pela salvação que entrou. Porque eu não quero mais saber de mais nada. Eu quero escutar o que eu escutei. Eu quero me santificar mais ainda, para aparecer mais ainda com esse Senhor. Amém? E Ele está aqui quando nós estivermos vivendo isso. Quando tu sentir na alma o Espírito Santo falando assim: tu é filho. Porque é esse Espírito que fala assim dentro de mim: tu é filho. Por quê? Obedece o que eu falo. E bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem. Teme a Ele. Os que obedecem são os que temem. E revela que os olhos do entendimento foram iluminados. Aí no Salmo 115, versículo 1, sabe o que diz? E tu vai ter que revelar com a tua vida. Não a nós, Senhor, não a nós, ao teu nome damos glória. Sabe o que isso significa? Esquece você. Esquece, porque você não pode fazer nada em relação a agradar a Deus. Não pode. Quando estamos vivendo esse evangelho no poder do Santo Espírito, no poder, no nome de Jesus, é falar com nossas vidas, vivendo tudo, não a nós, Senhor, não a nós, ao teu nome eu te louvo, a tua graça eu engrandeço, a tua misericórdia tem que ser louvada, porque eu mesmo jamais poderia andar como o Senhor requer. Não a nós, ao teu nome. Ao teu nome damos glória. E essa tem que ser a realidade. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse mesmo Deus que estava protegendo, eles estavam todos morrendo desse jeito, só João morreu idoso. O resto tudo morreu de forma horrorosa. E o Criador contemplando tudo. Já Jesus, enquanto não era para ser preso e pego para o matarem, a Bíblia diz assim: e Jesus passou no meio deles, porque não era chegada ainda a sua hora. E Jesus passou no meio deles, porque não era chegada ainda a sua hora. Mas quando chegou, ele: é chegada a minha hora, e se entregou. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, não interessa o dia, eu só saio dessa terra quando Ele permitir. E eu estou, assim como lá, que aconteceu com eles lá, visível, o mesmo Jesus que levantou uma parede para proteger, protege, viu? Isso é proteção. Protegeu com esse muro de água. Protegeu para eles poderem passar. Protegeu, passa.
esse mesmo Deus que protege a hora que Ele quer, é o mesmo que pega a rocha e dá água a eles. Então, quem protege, sustenta. Eu vou sendo protegido até e protegido sempre, porque quem morre com ele está sempre protegido e sendo sustentado. E a Bíblia diz, o que a Bíblia me ensina? Que ninguém maltrata o seu próprio corpo, mas antes o alimenta. Assim é Cristo com a sua igreja, sustentando, alimentando, protegendo, guardando. Para a gente falar no final, não a nós, ao teu nome damos glória. Não tema nada, seja lá o que tiver em jogo. Todos os prazeres dessa terra que Paulo fala que ele fundamentava a vida dele, não passa de esterco. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Amém? E que seja essa palavra, a voz, a palavra da fé, que governe nossas vidas em nome de Jesus. E até onde nós chegamos, que possamos viver isso e crescer na graça e no conhecimento, experiência com o Senhor Jesus em nossas vidas. Ainda vamos ter mais oportunidade para remir o tempo, aproveitar todas elas que o Senhor está dando, para nós glorificarmos o nome dEle em nome de Jesus. E não tema nada, que Ele está no controle de todas as coisas. Ninguém vai sair da terra sem a permissão dEle. Por isso que muitos morrem com um tiro, outros tomam 12 e não morrem. Por isso que na Covid, os doutores, os especialistas, falaram que só quem morria eram os idosos, os que eram enfermos, que estavam com... Tem até um nome difícil para diacho que eles inventaram. Olha só, que desgraça. E aí quem morresse, aí morre alguém com 25, que não tem nada, aí sai alguém de 99, todo ruim, vivo. Aí ninguém explica, continua a narrativa do jeito que eles falaram, a evidência mostrando o contrário, e ninguém abre a boca. Deus não deixou morrer. A glória dele não é para enfermeiro, a glória dele não é para médico, porque ele que permite tudo. Se ele não quiser, não acontece. Mas ele não vai deixar o nome dele ser profanado. A igreja fiel dele, o corpo dele, o povo que teme a ele, está na terra e vai subir, que a promessa dele não falha. E que sejamos nós também, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé.